E aí, tudo bem? Eu me chamo Gabriel, eu sou um estudante como você. Desde que eu comecei a minha vida acadêmica, isso se juntou a N obrigações e problemas que eu tinha no meu cotidiano. E com isso, eu precisava organizar, lidar com essas tarefas e atividades de uma forma eficiente e que fosse direto e objetivo, fazendo toda uma análise e entendendo o que passava comigo nessa situação. Agora que você conhece os 5 passos que eu utilizei, eu vou te mostrar, além disso, algumas ferramentas que me auxiliam no meu desempenho no dia a dia. Agora a gente já está aqui no meu navegador e eu vou mostrar essas ferramentas. A gente vai começar com o Google Keep. Nessa ferramenta, você vai poder utilizar como um bloco de notas, só que um pouco mais eficiente. Então acompanhe aqui comigo. Na área aqui onde a gente pode criar uma nota, você vai adicionar um título, por exemplo, estudos semanais, só um exemplo aqui, e criar sua nota. Nessa nota, por exemplo, eu pretendo estudar os resumos de anatomia, no meu caso. Indiferente do seu curso ou a nota que você vai colocar aqui, é assim que você vai fazer. Você vai definir um título e depois ali a sua nota, que é a sua tarefa. E como que isso vai te ajudar? Eu vou te dizer. Quando você visualiza a tarefa que você tem para realizar, se torna mais fácil. Guardar isso tudo na mente para alguns é uma tarefa fácil, mas para outros nem tanto. Então, essa ideia das notas é para solucionar essa função. E comigo funciona super bem. Quando eu visualizo as atividades que eu tenho para fazer, a minha eficiência com elas é praticamente dobrada. E outra funcionalidade aqui, dentre as ferramentas, que eu quero que você entre e descubra, e como entenda isso, sempre analise o que melhor vai se adequar para o seu estilo de vida, para como você lida com as coisas. Então entra, analise e descubra essa ferramenta. Mas aqui eu vou te apresentar mais algumas funções. Por exemplo, nessa função de lista, eu adiciono normalmente, como tinha antes, o título e adiciono itens dessa lista que eu vou cumprir. Por exemplo aqui, usando o mesmo exemplo de estudos para anatomia, vamos supor que eu pretendo cumprir hoje um estudo de cabeça e pescoço. Eu adiciono esses tópicos em uma lista. E quando eu tenho essa lista, depois aqui, ele me dá a opção de marcar aqueles que eu já cumpri. Ou seja, quando eu tenho uma atividade que eu já realizei, eu simplesmente assinalo ali. E com isso você consegue visualizar, como eu tinha dito anteriormente, as atividades que você precisa fazer e aquelas que você já cumpriu e realizou. Além disso, caso você ache necessário adicionar, por exemplo, uma imagem, ele tem também essa função de adicionar uma imagem que te ajude a lembrar melhor, a se identificar melhor qual é o assunto que você pretende abordar, tá certo? Essa é a ferramenta Google Keep. Entra no site, dá uma olhada, tem o aplicativo também para celular e com isso tente auxiliar na sua organização com os estudos. Bom, então agora eu vou apresentar para vocês a segunda ferramenta. Essa ferramenta aqui, ela funciona como? A gente cria mapas mentais aqui dentro. Você vai pegar um assunto principal e vai trazendo subassuntos dentro dele. É uma ferramenta interessante para revisão ou simplesmente para você ter uma ideia de que caminho vai seguir. Por exemplo, nas suas matérias e os assuntos que foram dados. Mas vamos para cá que eu vou mostrar mais ou menos como isso funciona. Eu seleciono aqui em criar um mapa mental, que é o nosso objetivo nesse momento. Mas pode ver que ele tem outras funções aqui dentro. Então, fique à vontade para descobrir essa ferramenta. Eu seleciono um tópico principal, como eu tinha dado aqui. Vamos utilizar novamente aquele exemplo. E a partir dele, eu trago os subtópicos do meu mapa mental. Simples assim, apenas arrastando. Então, aqui dentro, eu posso ir dando os outros direcionamentos. Ou seja, por exemplo, desse assunto, indo para cabeça, pescoço, membro superior, por exemplo. E com isso, ir discorrendo o assunto. Assim eu tenho uma noção de onde eu vim e para onde eu estou indo. É uma ferramenta bem interessante, a funcionalidade dela depende muito de você. Como eu disse, você pode usá-la para revisão, num assunto, seja para uma prova específica ou para todo o conteúdo,
ou você pode trazer aqui coisas que você tem a fazer. Primeiramente, ler livro X, depois escrever sobre, enfim, aí cabe a você. Vamos lá, agora dando sequência, além dessas duas ferramentas que eu mostrei, entrei nelas e dei alguns exemplos ali de como usar, eu vou deixar mais 5 ferramentas bônus aqui para você acessar e utilizar da melhor forma possível. A primeira é essa, Evernote, na mesma ideia do Google Keep, onde você vai fazer as anotações e ter um controle disso. As outras basicamente são da mesma forma, funcionam como uma ferramenta onde você vai anotar as suas coisas, as suas tarefas, as suas atividades e elas são um extra aqui. Às vezes você se dá melhor com uma ou vai se dar bem com outra, então eu vou te deixar com bastante opção, tá certo? Nossa segunda ferramenta aqui é a Microsoft To Do. Aqui você também vai organizar as suas atividades, organizá-las em notas e a vantagem dessas plataformas é que elas têm também o aplicativo. Então se você gosta de utilizar o celular para ter essa organização mais eficiente, fique à vontade, tanto no web quanto em mobile, tá certo? A próxima é o AnyDo, essa aqui é um pouco mais conhecida, provavelmente você já deve ter visto na sua loja de apps no seu celular. E a lógica é a mesma, onde você vai definir as suas atividades, ou seja, essas ferramentas são para te auxiliar, tá certo? Eu estou trazendo essas de bônus, como eu disse. Trello, que é muito interessante como funciona essa ferramenta, é bem intuitiva, eu gosto dessa aqui também. Já cheguei a utilizar mais no passado, faz bastante tempo, por sinal. E por último aqui eu deixo a Asana, que tem ótimas referências aqui de empresas que utilizam também essa ferramenta. O que isso prova? Prova que não só na gestão pessoal você precisa se organizar, indiferente do momento que você está, seja ele numa grande empresa, seja trabalhando sozinho ou com uma equipe. Então isso vai te auxiliar também na sua vida. Então essas são as 5 ferramentas, além daquelas 2 que eu apresento. E fique à vontade, eu espero que assim você possa encontrar uma forma que te ajude a se organizar de maneira mais eficiente. Bom, então é isso, você tem aqui as 5 ferramentas extras, além daquelas 2 que eu te mostrei antes. E agora você tem tudo nas mãos, os 5 passos que vão te auxiliar e vão ajudar você a ter um melhor desenvolvimento, uma organização melhor nos seus estudos, na sua vida acadêmica, tá certo? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você entre nessas ferramentas e descubra o melhor que elas têm para te oferecer. Mas como eu disse, analise e se organize da melhor forma possível. Ninguém melhor do que você para se organizar na sua rotina. Então utilize todos esses materiais para o seu acréscimo, para o seu crescimento, com olhar crítico e da melhor forma possível. É hora de começar. Bom, se você gostou desse material, se você gostou dessas ferramentas, gostou dos 5 passos, eu espero seu feedback. Então, entre em contato comigo e me manda a sua opinião.